CBN RH. CBN RH, Bruno Busso comigo aqui nos estúdios. E aí, Bruno? Tranquilão, animado? Boa semana aí, graças a Deus, animado, como sempre. Vamos falar mais sobre oratória hoje. Semana passada a gente já iniciou essa série, né? Falando sobre ações importantes e que precisam estar dentro de um curso de oratória para você se desenvolver. Falamos da influência das emoções, falamos de técnica de respiração, fundamentos da linguagem verbal e não verbal e do tom de voz. E a gente vai falar algo importante agora, que até para locutor é um desafio, que é a questão da dicção. Esse você poderia explicar para nós, né, Manuel? Olha, tem vezes que eu dou uma sambada aqui, né? Porque é natural também. A gente fala muito durante todo o dia, isso não vai acontecer, né? Só não pode deixar com que isso te trave. Isso. A importância da dicção na fala em público, né? Isso gera credibilidade para as pessoas que estão ouvindo a palestra, que estão escutando ali a pessoa que está falando, né? As palavras que a pessoa fala, a maneira como a pessoa fala essas palavras, enfim, a dicção. Existem técnicas para desenvolvimento da dicção, tem exercícios específicos de face, de língua e de fala que contribuem com a parte da dicção e nós trazemos 5 técnicas no curso de oratória que desenvolvem a dicção do participante. Tão importante quanto os outros elementos que nós já tratamos, a dicção faz parte desse combo aí de desenvolvimento na oratória, Manuel. O que você for falando um pouquinho, você não vai entender nada. Exatamente. Igual agora. Então, se você for falando de uma forma que você não pontue, que não tenha claridade, as pessoas não vão entender o que você está falando. Então, é fundamental que as palavras saiam de uma forma que seja de compreensão, até porque, muitas vezes, quando você vai apresentar um trabalho ou vai estar numa conferência, há pessoas de diferentes regiões do país, diferentes personalidades, ações de falas que talvez, dependendo do jeito que você falar, não vão entender também, né? Questão... Sotaque e tudo mais. Né? Nós que estamos, a gente brinca com o pessoal, nós que estamos há mais de 10 mil horas mexendo com isso, as 10 mil horas do perito, né? Existem assuntos que tratam disso, existem estudos, né? Nós procuramos estabelecer um padrão. Quem é esse público, né? E a depender de qual tipo de público, você adapta a tua linguagem para esse público. É só você imaginar que na rádio, Manuel, você trazer um assunto... Digamos que a rádio fosse ouvida só pelo público da área de direito. Você deveria trazer uma linguagem jurídica, né? Ao passo que você, aqui na Rádio CBN, nós falamos para toda a população de Ponta Grossa. Precisa-se trazer uma linguagem mais popular para que todo mundo entenda. Então, numa palestra também isso faz sentido, numa apresentação isso faz sentido. O palestrante, a pessoa que vai dar aula, ela olha para aquele público, isso com o tempo ela aprende, né? Mas ela olha para aquele público e ela estabelece mentalmente. Eu vou usar a linguagem X para que essa pessoa entenda. Nível de linguagem para que fique simples para todo mundo, né? Eu tenho a minha personalidade, mas a cada coluna que a gente tem aqui tem uma abordagem um pouco diferente, né? Para se sentir à vontade junto com o colunista. Algo que impacta muito também na hora de passar a mensagem é a questão dos vícios de linguagem. Esse é interessante e chega a ser engraçado, Emanuel. Certa vez, quando eu era acadêmico ainda de administração, tinha um professor meu, muito querido inclusive, mas ele trazia o né, que é um vício de linguagem se não for bem utilizado. No curso de oratória, o que nós preconizamos? Por exemplo, o né, que é algo que muitas pessoas falam. Se ele não for falado de maneira muito repetitiva, de vez em quando você fala um né, até mesmo aqui na coluna a gente fala de vez em quando o né. Se ele for falado com poucas repetições ou com um intervalo grande de tempo, não tem problema nenhum. Porém, se o né for falado a cada frase que você fala, né, e fala mais alguma coisa, né, primeira coisa, existe uma necessidade inconsciente de autoafirmação daquele professor, daquele palestrante. Ou seja, tudo que ele fala, ele gostaria de ter a confirmação da plateia. Quer dizer, parece que ele não tem segurança no que está falando. Primeira característica aí. E segundo, que o vício de linguagem, ele torna-se a apresentação enjoativa. Então a pessoa tá lá, né, começa a prestar atenção no né e não no assunto. Então esse professor meu tinha essa característica e uma aula eu resolvi fazer a quantidade de né nos pauzinhos lá, quantidade. Sim. Em 50 minutos, Emanuel, ele falou mais de 200 nés. Então isso torna-se a apresentação enjoativa. E o que ele estava falando naquela... Era um assunto... Não sabe? Não, sabe? Os nés, você estava contando os nés. Os nés. Não, mas é um exemplo, né? Que sim, acaba perdendo o foco nesse sentido. Perde o interesse no assunto sim. e fica prestando atenção numa
falha, num vício de linguagem que a pessoa tem. E aí entram outros vícios, Emanuel. O né, o tá ok, beleza, tranquilo. Se você fizer isso de maneira muito repetitiva, né? E aí tem os vícios pontagrossenses, né? A de não, e por aí vai. Sim. Claro que numa apresentação torna-se muito forçado isso, mas nada impede da pessoa acabar utilizando esses vícios de linguagem que atrapalham e deixam a apresentação mais contaminada. Para alguém ter uma apresentação boa, é necessário se preparar antes, não chegar e só falar. E eu estou falando nisso por conta da necessidade do aquecimento vocal. Isso. Existem técnicas de aquecimento vocal, Emanuel. Nós ensinamos, aqui até que no rádio é um pouquinho ruim de trazer fazer essas técnicas aqui, porque nós estamos falando para os ouvintes, então eles não estão nos vendo, acaba ficando um pouquinho estranho, né? Às vezes ele vai ligar o rádio e a gente está fazendo a técnica, ué, o que está acontecendo? Mas, durante o treinamento, durante o curso de oratória, existem algumas técnicas de aquecimento vocal, para que a pessoa, principalmente em dias mais gelados, quando a temperatura está mais baixa, a pessoa chegue com a garganta aquecida já, com as cordas vocais aquecidas para a apresentação. Isso facilita muita coisa na apresentação, desde o medo que ela vai ter. Tem ganchos que falam a respeito disso, né? Então, o exercício de aquecimento vocal também é ensinado num bom curso de oratória. Dá uma dica aí, qualquer um. Tem, por exemplo, aquela técnica da caneta em torno dos dentes aqui, né? Então, você começa a falar, por exemplo, antes da apresentação, né? Você faz o aquecimento, pode ser em frente ao espelho ou não precisa necessariamente, e você fala uma frase, por exemplo, ou lê algum pequeno texto com a caneta na boca. Imediatamente depois você tira e você fala a mesma frase, você percebe que a tua face deu uma expandida. A articulação ali, né? É muito melhor, né? Ela deu uma expandida. Existem outros também, onde você movimenta a língua em sentido horário, em sentido anti-horário também, que ajudam na questão da expansão. Vai fazer um curso de oratória? Tem que ter exercícios de aquecimento vocal para você saber como agir. Isso mesmo. Para a gente encerrar o de hoje, Bruno, dessa parte da oratória, a gente vai ter mais um episódio na outra semana, tem a questão das providências antes de falar em público algumas situações que precisam ser feitas. Existe a preparação prévia, Emanuel. Principalmente, eu digo que é para todos isso, a preparação prévia. Desde uma pessoa que já tem familiaridade com a fala em público, que já está acostumado com isso, até aquelas pessoas que estão iniciando. Por exemplo, no dia da apresentação, alimentação saudável, evitar excessos, beber bastante água. Se a tua apresentação for à noite, durante o dia fazer uma atividade física, preferencialmente uma atividade aeróbica que deixe você cansado, e não que você vá cansado fazer a apresentação, mas te alivia a carga de estresse. É isso. Então, existem essas providências. Tem outras também, mas dormir bem na noite anterior, né, que é muito importante. Então, algumas providências antes, no dia ou um dia antes da tua apresentação, são fundamentais para que ela saia o menos contaminada possível, para que você se apresente bem, esteja descansado no dia da apresentação e flua melhor a tua comunicação com o público. Prepara a apresentação antes, não fica até 2 horas da manhã para apresentar. Às 9, que você vai chegar lá com aquela cara assim mesmo, tomando banho, que você vai complicar e vai afetar a tua apresentação. Exatamente. Bruno, obrigado por mais essa semana. Daqui 7 dias, CBN-RH da próxima segunda, a gente vai finalizar o que é importante do curso de oratória. E quem perdeu o primeiro episódio pode acessar o nosso Spotify e também o site da CBN, assim como esse novo aqui, para poder acompanhar. Até semana que vem. Até semana que vem, Emanuel. Um grande abraço. CBN Ponta Grossa, 105,9.